Fazendeiro cruel, espanca a menina, mas o touro e o cão K9 fazem a vingança imparável. Na pequena propriedade rural de Ana, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, mas no coração da menina só havia cinzas. Desde que seu pai fora brutalmente expulso por aquele fazendeiro tirano, cada dia se tornara um pesadelo. O cruel Joaquim não apenas desmantelou os sonhos de seu pai, mas também derrubou a confiança dela, deixando marcas profundas que a dor não conseguia apagar. Ana olhava pela janela da pequena casa, suas mãos trêmulas segurando a barra da blusa, o medo correndo em suas veias como um veneno ardente. Nos campos, sua única companhia era um touro imponente, uma criatura que parecia carregar em si todas as dores de Ana. A presença dele era reconfortante, como se entendessem a dor um do outro, e ao seu lado, sempre fiel, estava Rex, o cão de guarda. Ele tinha olhos que reluzia como carvão e um instinto protetor digno de lendas. Os dois eram a única luz no mundo só. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas enquanto o impacto fazia seu corpo tremer. Sua alma gritava por proteção, mas Rex não tardou. Num ato de bravura, ele avançou, suas patas pesadas batendo no chão, e a fúria de um amigo leal se manifestou. Ana, horrorizada e assustada, viu aquele momento como um sinal. O medo que sempre dominara seu coração começou a soltar suas garras, como um pássaro que finalmente ganha liberdade. Mas antes que pudesse agir, um acontecimento inesperado se desenrolou. No fundo de sua mente, algo despertou. Uma memória distante, um segredo obscuro sobre o passado de Joaquim. Aquele que muitos sussurravam nas sombras. O fazendeiro não é quem aparentava ser. Rumores falavam de um passado manchado de sangue e traição. O que ele fazia com aqueles que cruzavam seu caminho era apenas um reflexo de seus próprios demônios. Ana sabia que algo precisava ser feito. O toque suave de seu touro, que observava tudo com olhos atentos, deu-lhe coragem. Rex rosnava. Enquanto o ar pesado da tirania envolvia a propriedade, uma chama de raiva e justiça começava a arder dentro dela. É hora de lutar, sussurrou para si mesma. Mas diante de um dilema moral, Ana hesitou. Recorrer à violência para se livrar do monstro não era o que sua mãe ensinara. Seria um erro se perder na escuridão que a cercava? Porém, a pergunta que ecoava em sua mente era outra. Até onde você iria para encontrar liberdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dela. Ana sentiu um frio na barriga. Uma tensão pulsante que parecia aumentar a cada segundo. Rex estava ao seu lado, alerta, e o touro a observava com uma intensidade quase sobrenatural. Ela respirou fundo, buscando coragem. É hora de lutar, repetiu em sua mente. Mas diante da fúria do fazendeiro, aquilo parecia um sonho irreal. Então, ao longe, uma figura apareceu na estrada. Era o Sr. Augusto, o amigo de seu pai. Ele caminhava com rapidez, o rosto sério e os olhos determinados. Ana nunca tinha visto Augusto tão angustiado. Ele ignorou a presença de Joaquim e dirigiu-se diretamente a ela. Ana, vem aqui! Ele gritou com um tom que misturava urgência e medo.
Mas antes que pudesse se mover, o que aconteceu a seguir virou seu mundo de pernas para o ar. Joaquim, em um acesso de raiva, se virou para Augusto. O que você quer, velho? Só sabe se meter em confusão. E no impulso sacou uma arma que mantinha oculta sob a jaqueta. O estalo do gatilho cortou o ar como um trovão. Um grito coletivo ecoou. Ana viu a cena em câmera lenta. O tiro disparado. O corpo de Augusto se dobrando para frente, caindo ao chão. Ele havia tentado protegê-la. O silêncio derreteu no caos. O cheiro de pólvora invadiu o campo, enquanto Ana se sentia paralisada. Os olhos dela se arregalaram, a mente em negação. O tempo parecia se arrastar, e a dor de perder alguém tão valioso a esmagou. Rex rosnou e avançou, mas Ana não tinha certeza se conseguiria fazer algo. Uma onda de desespero a envolveu. Ela se jogou para o lado de Augusto. Suas mãos tremiam enquanto tentava verificar se ainda havia vida naquele corpo que lutara por ela. O calor que emanava do peito dele estava se dissipando, e os olhos de Augusto estavam fechados. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana, uma mistura de dor e raiva. Não, não, por favor, não! Mas em meio ao luto, algo profundo despertou dentro dela. A lembrança do passado obscuro de Joaquim cruzou por seus pensamentos. A história que seu pai contava sobre o fazendeiro, um homem que havia perdido tudo e que em algum momento teve uma vida diferente. O estalo em sua mente fez com que ela olhasse para Joaquim de maneira diferente. O pânico dominava agora. Ele estava quase em estado de choque. "Joaquim!" Ana gritou, a voz quebrada, mas firme. "Você não precisa ser assim. Você não é um monstro." O fazendeiro congelou, a arma ainda na mão, os músculos tensos. Para sua surpresa, os olhos dele brilharam com algo que parecia dor. Ele estava lutando contra demônios mais profundos do que ela imaginava. E, de repente, tudo mudou. Ana percebeu que a tristeza de Joaquim não era só dele. Era uma ferida coletiva. Os rumores sobre o passado manchado de sangue começaram a tomar forma como um quebra-cabeça. Joaquim não estava apenas ferindo a ela. Ele estava lutando com seus próprios fantasmas. E, de alguma forma, Ana sentiu uma conexão estranha com ele. Uma emoção que a deixou perplexa. Mas antes que pudesse entender o que tudo isso significava, mais uma pessoa se aproximou rapidamente. Desta vez, um rosto familiar. Era a mãe de Ana. Ao ver o filho caído, seu grito rasgou o ar. Uma mistura de choque e desespero. Ana estava presa entre dois mundos. Um passado de amor e proteção e um presente se desmoronando em dor. A situação se tornara uma encruzilhada. Ana viu a verdade se desdobrar diante dela. Um entrelaçamento de vidas despedaçadas e decisões a serem tomadas. O que fazer agora que o monstro tinha aparém? É agora, ela se perguntou, seu coração disparando. O que seria dela? O que aconteceria com Joaquim? O que fazer quando a linha entre o certo e o errado estava tão turva? A resposta parecia mais distante do que nunca. Ana ainda estava congelada, a cena diante dela parecendo uma pintura grotesca. O corpo de Augusto no chão e Joaquim, a arma ainda na mão, estava atravessado por uma mistura de pânico e uma dor que Ana mal podia compreender. O coração dela pulava no peito. "O que fazer agora?" pensou, enquanto sua mãe corria em direção a Augusto, gritando sem parar. O som da agitação se espalhou como fogo. Os vizinhos começaram a aparecer, atraídos pelos gritos. Rex, ainda ao lado de Ana, rosnava, mas ela estava presa entre o horror e algo mais profundo, a percepção de que Joaquim não era apenas a monstruosidade que ela imaginara. Ele estava ali, humano e quebrado, e isso a confundia. "Joaquim, você precisa parar!" ela gritou, a voz trêmula. O fazendeiro hesitou.
a expressão dele mudando rapidamente de raiva para confusão. Olhando para ela, ele balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. Eu não queria. A frase parecia um eco distante, suas palavras se desfazendo no ar carregado de tensão. O verdadeiro traço de reviravolta veio do inesperado, enquanto a angustiada mãe de Ana se ajoelhava ao lado de Augusto. Ela começou a tremer. Não, não! Ela gritou. De repente, um brilho metálico no bolso da jaqueta de Augusto chamou a atenção de Ana. Uma chave, a mesma que seu pai sempre usava. Seu coração disparou. Como isso era possível? Somente depois que a mãe dela puxou a chave e a segurou entre as mãos, a verdade começou a se desenrolar como um jogo de dominó. Essa não é a chave de qualquer lugar. É a chave da fazenda da família de Joaquim. Augusto nunca devia ter vindo aqui. A mulher gritou, o desespero tingindo suas palavras. Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Uma conexão secreta? Uma traição? O olhar de Joaquim ficou mais intenso, quase aflito, enquanto as peças do passado começavam a se encaixar. Você não sabe a verdade, Ana. Eu, disse Joaquim, a voz trêmula. E no meio da confusão, algo estalou no ar. O próprio chão parecia tremer, e uma explosão ressoou mais adiante, fazendo todos se virarem para a direção do som. Um enorme clarão iluminou o céu alaranjado, seguido pelo estrondo ensurdecedor de um incêndio que começou a consumir o campo. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, correndo em direção ao fogo. Mas tudo estava tão confuso. Ana estava em um turbilhão. O que está acontecendo? Ela gritou, a voz se perdendo na agitação ao redor. Dela, Joaquim se afastou, os olhos arregalados, e parecia que um novo medo o dominava. Ele puxou a arma de volta para o lado, esquecendo Ana e Augusto, enquanto a verdade escondida parecia se afastar dele, como uma sombra que ele não podia enfrentar. E a reviravolta não parou. No momento em que todos estavam distraídos pelo incêndio, uma figura apareceu no meio do caos. Era um homem que Ana reconheceu instantaneamente. Um dos trabalhadores de Joaquim, que havia sido demitido há algumas semanas. Ele estava ali, e os olhos dele estavam cheios de raiva contida. Já chega, Joaquim! Você não pode continuar assim! Ele gritou, enquanto corria para o fazendeiro. O ivro dele explodiu como uma bomba. Você destruiu nossas vidas! Gritou, e o semblante de Joaquim ficou branco como papel. A revelação da verdadeira natureza de Joaquim dublou. Ana sabia que tudo estava prestes a mudar, mas como? E o fogo, o incêndio, o homem enfurecido, tudo girava como uma tempestade dentro de sua mente. Não, por favor, não! Ana sussurrou, e o mundo virou um turbilhão de gritos, fogo e dor. Aonde isso iria levar? A linha entre amigo e inimigo estava se apagando. Ana se perguntou, com o coração na boca, qual seria o preço da verdade nesse jogo mortal? E mais importantemente, o que aconteceria com aqueles que ela amava, se tudo desmoronasse ali? A nuvem de desespero envolvia a cena, enquanto o destino de todos pendia na balança. Ana ainda estava congelada. A cena diante dela parecendo uma pintura grotesca. O corpo de Augusto no chão e Joaquim, a arma ainda na mão, estava atravessado por uma mistura de pânico e dor que ela mal podia compreender. O coração dela pulava no peito. O que fazer agora? Pensou enquanto sua mãe corria em direção a Augusto, gritando sem parar. O som da agitação se espalhou como fogo, e os vizinhos começaram a aparecer, atraídos pelos gritos. Rex, ainda ao lado de Ana, rosnava. Mas ela estava presa entre o horror e algo mais profundo, a percepção de que Joaquim não é. Joaquim, você precisa parar!
ela gritou, a voz trêmula. O fazendeiro hesitou, a expressão dele mudando rapidamente de raiva para confusão. Olhando para ela, ele balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. Eu não queria. A frase parecia um eco distante, suas palavras se desfazendo no ar carregado de tensão. Mas o verdadeiro traço de reviravolta veio do inesperado. Enquanto a angustiada mãe de Ana se ajoelhava ao lado de Augusto, ela começou a tremer. Não, não, ela gritou. De repente, um brilho metálico no bolso da jaqueta de Augusto chamou a atenção de Ana. Uma chave, a mesma que seu pai sempre usava. Seu coração disparou. Como isso era possível? Somente depois que a mãe dela puxou a chave e a segurou entre as mãos, a verdade começou a se desenrolar como um jogo de dominó. Essa não é a chave de qualquer lugar. É a chave da fazenda da família de Joaquim. Augusto nunca devia ter vindo aqui. A mulher gritou, o desespero tingindo suas palavras. Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Uma conexão secreta? Uma traição? O olhar de Joaquim ficou mais intenso, quase aflito, enquanto as peças do passado começavam a se encaixar. Você não sabe a verdade, Ana. Disse Joaquim, a voz trêmula. Uma sombra passou por cima do grupo, dispersando os murmúrios que começavam a subir. Ana olhou para cima e viu um helicóptero pairando sobre a propriedade. O som do motor roncando fez o coração dela acelerar, e em meio à confusão, Ana percebia que tudo estava prestes a mudar. Comando de segurança, desçam todos ao chão! Ecoou uma voz através de um megafone, arrastando Ana novamente para a realidade. Ela mal teve tempo de processar a ordem quando viu homens armados descendo do helicóptero, os rostos encapuzados. O pânico tomou conta. São os homens de Joaquim! Gritou um vizinho, e o caos se espalhou. O grupo hesitou, e Ana estava paralisada, tentando juntar as peças da situação. O que estava acontecendo? O helicóptero? Os homens armados? Tudo parecia um pesadelo. Rex, fica com a gente! Ela pediu, mas o cão já estava avançando para a direção dos novos invasores, seus instintos de proteção em alerta. Joaquim, o que você está metido? Gritou uma mulher que apareceu ao lado de Ana, a irmã de Joaquim. Para espanto de todos, a realidade se desdobrou em camadas adicionais. Você não tinha que voltar a esse lugar, ela gritou, sua voz imbuída de raiva e tristeza. Joaquim parecia abalar, um homem dividido entre o passado que queria esquecer e o presente que pulava em uma espiral de caos. Ana sentiu raiva e compaixão misturadas em uma dança que a deixava tonta. E justo naquela hora, de repente, uma explosão cortou o ar. Um gás estava se espalhando. O cheiro forte e acrido chamou a atenção, e o pânico tomou conta novamente. As pessoas começaram a gritar e a correr, tentando se proteger, mas não havia lugar seguro. O que era aquilo? O caos virou uma tempestade completa, e em meio a tudo isso, uma figura se destacou. Uma mulher que Ana reconheceu. Era sua avó, que ela pensava estar em uma casa de repouso. Ana, venha comigo! Ela gritou, e o olhar da avó era um misto de urgência e desespero. Ana não entendia, e tudo parecia se misturar em um mar de confusão. Mas você está viva? Ana sussurrou, a mente girando. O que mais estava escondido? Que segredos estavam se desdobrando nessa história? As sombras do passado agora pareciam mais ameaçadoras do que nunca. Tornava-se claro que quando se fala de Joaquim, tudo tinha uma história, e tudo levava a algo muito maior, muito mais obscuro. O choque se fez presente. Ana descobriria que nem tudo o que ela conhecia era verdade. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo.
com a tensão explodindo em uma única fração de segundo. Ela sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que viria a seguir? E quem realmente era Joaquim nesse quebra-cabeça mortal? A dúvida a consumia, enquanto a realidade se tornava mais complicada do que ela jamais poderia imaginar. Ana estava paralisada. A imagem da avó à sua frente parecia irreal. "Você está viva?" perguntou. A voz mal saiu. Mas não havia tempo para mais perguntas. O helicóptero, a gritaria, o incêndio que já tomava conta do campo, tudo isso parecia um sonho apavorante. Mentes estavam à beira do colapso. "Venha, Ana, não temos tempo!" insistiu a avó, puxando-a pela mão. O desespero nos olhos dela fez o coração de Ana se apertar. O caos ao redor era ensurdecedor. Ela queria perguntar sobre a chave, sobre Augusto, sobre Joaquim. Mas a verdade era que o pânico tomava conta. Um repentino estalo de madeira se partindo ecoou, e um pedaço do campo havia desabado em chamas. "Para onde vamos?" Ana gritou, lutando para se manter firme enquanto Rex avançava em direção ao carro, suas patas batendo no chão como um tambor frenético. "Para a sua casa, agora!" disse a avó, e o pânico na voz dela abria feridas na alma de Ana. Mas ao olhar para trás, ela viu Joaquim com os olhos arregalados, a arma desfeita em sua mão. Havia uma sombra de medo, mas também de algo mais. Algo que a avó havia insinuado. O grupo de pessoas começou a se dispersar, e um homem em um crachá de segurança tomou posição ao lado de Joaquim. "O que está acontecendo, Joaquim?" ele gritou. E pela primeira vez, Ana viu o fazendeiro como alguém que não tinha controle sobre a situação. "Um de vocês tentou me derrubar", Joaquim rosnou, apontando para o helicóptero. "Mas eu não vou deixar isso acontecer." De repente, o homem de crachá puxou uma arma também. "Você quer fazer isso? Depois de tudo?" ele gritou. E um momento de silêncio imenso caiu entre eles. Ana sentiu a pressão no ar, como se algo prestes a explodir. A visão de Joaquim começou a mudar em sua mente, mas a confusão crescia ainda mais. "Eu não tenho culpa, não posso ser responsabilizado", Joaquim repetia. E aqueles olhos brilhantes agora pareciam um abismo. Ana queria acreditar que havia uma verdade oculta dentro dele, mas a resolução estava se dissipando, como fumaça nas chamas. Então a avó de Ana olhou para ela, seus olhos tão penetrantes quanto nunca. "Você precisa saber a verdade, Ana. Joaquim é o seu pai." As palavras cortaram através do caos como uma lâmina. O tempo parou. "O quê?" Ana sussurrou, o coração começando a se despedaçar em 1000 pedaços. "Como é possível? Ele não sabia. Ele não sabia de nada." "Mas você precisa entender agora. Ele é a chave para tudo." Os olhos da avó estavam cheios de dor, e por um segundo, Ana sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. A confusão e a raiva encheram seu peito. Joaquim, que parecia perder o controle, agora olhava para Ana como se esperasse compreensão. "Ana, ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Ana estava apavorada. "Você é um monstro. Você feriu tantas pessoas e você me deixou entre todos esses horrores", disse ela, a boca seca, ainda sem acreditar. E como se o universo quisesse jogar mais gasolina no fogo, as chamas do incêndio começaram a se agigantar. O cheiro de fumaça invadia tudo. "Para onde você está levando a sua mãe?" Joaquim gritou para a avó, a voz tremendo de raiva e vulnerabilidade. As pessoas ao redor estavam perdendo o controle, e Ana tinha certeza de que tudo estava prestes a se transformar em um grande desastre. Rex rosnava, protegia Ana, como se soubesse que estavam em perigo. Ela olhou para o seu cão e viu a determinação nos olhos dele.
Ana, a escolha é sua, gritou a avó. E com aquelas palavras, ela percebeu que a verdade também não era um presente, mas um fardo. O que aconteceria agora? E mais importante, quem realmente eram elas? E que papel Joaquim desempenharia na destruição de seus relacionamentos? A vida nunca mais seria a mesma. A linha que separava amigos de inimigos, amor e ódio, se tornava mais turva a cada instante. O futuro era uma incerteza, e no fundo, Ana sabia que a única coisa certa era o silêncio que começava a envelopar o caos. A respiração suspensa e a sensação de que as escolhas feitas a partir desse momento mudariam tudo. A verdade estava à porta, mas o que viria em seguida? A batalha entre o amor e a dor estava apenas começando, e Ana sentiu a adrenalina subir. A pergunta era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua própria verdade? Ana estava paralisada. A imagem da avó à sua frente parecia irreal. "Você está viva?" perguntou. A voz mal saiu. Mas não havia tempo para mais perguntas. O helicóptero, a gritaria, o incêndio que já tomava conta do campo, tudo isso parecia um sonho apavorante. Mentes estavam à beira do colapso. "Venha, Ana, não temos tempo", insistiu a avó, puxando-a pela mão. O desespero nos olhos dela fez o coração de Ana se apertar. O caos ao redor era ensurdecedor. Ela queria perguntar sobre a chave, sobre Augusto, sobre Joaquim, mas a verdade era que o pânico tomava conta. Um repentino estalo de madeira se partindo ecoou, e um pedaço do campo havia desabado em chamas. "Para onde vamos?" Ana gritou, lutando para se manter firme, enquanto Rex avançava em direção ao carro, suas patas batendo no chão como um tambor frenético. "Para sua casa, agora!" disse a avó, e o pânico na voz dela abria feridas na alma de Ana. Mas ao olhar para trás, ela viu Joaquim com os olhos arregalados, a arma desfeita em sua mão. Havia uma sombra de medo, mas também de algo mais. Algo que a avó havia insinuado. O grupo de pessoas começou a se dispersar, e um homem em um crachá de segurança tomou posição ao lado de Joaquim. "O que está acontecendo, Joaquim?" ele gritou. E pela primeira vez, Ana viu o fazendeiro como alguém que não tinha controle sobre a situação. "Um de vocês tentou me derrubar", Joaquim rosnou, apontando para o helicóptero. "Mas eu não vou deixar isso acontecer." De repente, o homem de crachá puxou uma arma também. "Você quer fazer isso? Depois de tudo?" ele gritou. E um momento de silêncio imenso caiu entre eles. Ana sentiu a pressão no ar, como se algo prestes a explodir. A visão de Joaquim começou a mudar em sua mente, mas a confusão crescia ainda mais. "Eu não tenho culpa, não posso ser responsabilizado", Joaquim repetia, e aqueles olhos brilhantes agora pareciam um abismo. Ana queria acreditar que havia uma verdade oculta dentro dele, mas a resolução estava se dissipando, como fumaça nas chamas. Então a avó de Ana olhou para ela, seus olhos tão penetrantes quanto nunca. "Você precisa saber a verdade, Ana." Joaquim... "O quê?" Ana sussurrou, o coração começando a se despedaçar em 1000 pedaços. "Como é possível?" Ele não sabia de nada. "Mas você precisa entender agora. Ele é a chave para tudo." Os olhos da avó estavam cheios de dor, e por um segundo, Ana sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. A confusão e a raiva encheram seu peito. Joaquim, que parecia perder o controle, agora olhava para Ana como se esperasse compreensão. "Ana, ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Ana estava apavorada. "Você é um monstro. Você feriu tantas pessoas. E você me deixou entre todos esses horrores." Como se ela, boca seca, ainda sem acreditar. E como se o universo quisesse jogar mais gasolina no fogo, as chamas do incêndio começaram a se agigantar. O cheiro de fumaça invadia tudo.
Para onde você está levando a sua mãe? Joaquim gritou para a avó, a voz tremendo de raiva e vulnerabilidade. As pessoas ao redor estavam perdendo o controle. E Ana tinha certeza de que tudo estava prestes a se transformar em um grande desastre. Rex rosnava. Protegia Ana, como se soubesse que estavam em perigo. Ela olhou para o seu cão e viu a determinação nos olhos dele. Ana, a escolha é sua, gritou a avó. E com aquelas palavras, ela percebeu que a verdade também não era um presente, mas um fardo. O que aconteceria agora? E mais importante, quem realmente eram elas e que papel Joaquim desempenharia na destruição de seus relacionamentos? A vida nunca mais seria a mesma. A linha que separava amigos de inimigos, amor e ódio, se tornava mais turva a cada instante. O futuro era uma incerteza, e no fundo, Ana sabia que a única coisa certa era o silêncio que começava a envelopar o caos. A respiração suspensa e a sensação de que as escolhas feitas a partir desse momento mudariam tudo. A verdade estava à porta, mas o que viria em seguida? A batalha entre o amor e a dor estava apenas começando, e Ana sentiu a adrenalina subir. A pergunta era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua própria verdade? Então algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou e de repente uma explosão se sucedeu do helicóptero. Chamas e destroços voaram pela propriedade e um grito se levantou no ar. Os vizinhos que estavam próximos correram em pânico e Ana, presa entre as chamas e o desespero, sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma figura emergiu das chamas, envolta em fumaça. Era Augusto. Ele estava vivo, seu rosto, porém, estava marcado pela... "Eu estou aqui para terminar isso", gritou. As palavras dele cortaram o ar como um punhal. Ana mal podia acreditar em seus olhos. "Como você?" "Eu não sou apenas um amigo do seu pai. Eu sei sobre Joaquim e o seu passado." Joaquim estava paralisado. Augusto continuou: "Ele não é quem você pensa, Ana. Ele não só arruinou a vida do seu pai, mas também a sua. E a chave não está só nesta fazenda, mas em algo muito mais sombrio." A revelação ecoou como um trovão. Ana olhou para Joaquim, que tinha o semblante pálido como um fantasma. "O que você fez, Joaquim?" Ana sussurrou, a voz quase inexistente. Ele não tinha respostas. A batalha entre os dois homens estava prestes a ser desencadeada, mas a confusão e o medo emana da múltipla identidade daquele homem refletiam uma devastadora verdade. O que mais estava escondido sob a superfície? Qual era o verdadeiro custo de tudo isso? E enquanto o fogo lambia o céu e a realidade se desfazia, Ana percebeu que a verdadeira batalha nem tinha começado. O que ela descobriria sobre todos à sua volta poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. E no meio da confusão, uma nova pergunta pairava no ar. Quem realmente era Joaquim e o que tudo isso significava para seu futuro? A escuridão parecia apenas começar a se revelar. Ana estava paralisada. A imagem da avó à sua frente parecia irreal. "Você está viva?" perguntou. A voz mal saiu, mas não havia tempo para mais perguntas. O helicóptero, a gritaria, o incêndio que já tomava conta do campo. Tudo isso parecia um sonho apavorante. Mentes estavam à beira do colapso. "Venha, Ana, não temos tempo", insistiu a avó, puxando-a pela mão. O desespero nos olhos dela fez o coração de Ana se apertar. O caos ao redor era ensurdecedor. Ela queria perguntar sobre a chave, sobre Augusto, sobre Joaquim, mas a verdade era que o pânico tomava conta. Um repentino estalo de madeira se partindo ecoou, e um pedaço do campo havia desabado em chamas. "Para onde vamos?" Ana gritou.
lutando para se manter firme enquanto Rex avançava em direção ao carro, suas patas batendo no chão como um tambor frenético. "Para sua casa, agora!" disse a avó, e o pânico na voz dela abria feridas na alma de Ana. Mas ao olhar para trás, ela viu Joaquim com os olhos arregalados, a arma desfeita em sua mão. Havia uma sombra de medo, mas também de algo mais. Algo que a avó havia insinuado. O grupo de pessoas começou a se dispersar, e um homem em um crachá de segurança tomou posição ao lado de Joaquim. "O que está acontecendo, Joaquim?" ele gritou. E pela primeira vez, Ana viu o fazendeiro como alguém que não tinha controle sobre a situação. "Um de vocês tentou me derrubar", Joaquim rosnou, apontando para o helicóptero. "Mas eu não vou deixar isso acontecer." De repente, o homem de crachá puxou uma arma também. "Você quer fazer isso? Depois de tudo?" ele gritou, e um momento de silêncio imenso caiu entre eles. Ana sentiu a pressão no ar, como se algo prestes a explodir. A visão de Joaquim começou a mudar em sua mente, mas a confusão crescia ainda mais. "Eu não tenho culpa. Não posso ser responsabilizado." Joaquim repetia, e aqueles olhos brilhantes agora pareciam um abismo. Ana queria acreditar que havia uma verdade oculta dentro dele, mas a resolução estava se dissipando, como fumaça nas chamas. Então a avó de Ana olhou para ela, seus olhos tão penetrantes quanto nunca. "Você precisa saber a verdade, Ana. Joaquim é o seu pai." As palavras cortaram através do caos como uma lâmina. O tempo parou. "O quê?" Ana sussurrou, o coração começando a se despedaçar em 1000 pedaços. Como é possível? Ele não sabia de nada. "Mas você precisa entender agora. Ele é a chave para tudo." Os olhos da avó estavam cheios de dor, e por um segundo Ana sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. A confusão e a raiva encheram seu peito. Joaquim, que parecia perder o controle, agora olhava para Ana como se esperasse compreensão. "Ana, ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Ana estava apavorada. "Você é um monstro, você feriu tantas pessoas e você me deixou entre todos esses horrores", disse ela, a boca seca, ainda sem acreditar. E, como se o universo quisesse jogar mais gasolina no fogo, as chamas do incêndio começaram a se agigantar. O cheiro de fumaça invadia tudo. "Para onde você está levando a sua mãe?" Joaquim gritou para a avó, a voz tremendo de raiva e vulnerabilidade. As pessoas ao redor estavam perdendo o controle, e Ana tinha certeza de que tudo estava prestes a se transformar em um grande desastre. Rex rosnava, protegia Ana como se soubesse que estavam em perigo. Ela olhou para o seu cão e viu a determinação nos olhos dele. "Ana, a escolha é sua", gritou a avó. E com aquelas palavras, ela percebeu que a verdade também não era um presente, mas um fardo. O que aconteceria agora? E mais importante, quem realmente eram elas e que papel Joaquim desempenharia na destruição de seus relacionamentos? Então, de repente, um barulho estrondoso cortou o ar. "Venham ver! Um grupo de homens entrou em cena, cercando Joaquim e Augusto. Cada um estava armado, seus rostos cobertos com máscaras. Eram figuras do passado de Joaquim, homens que ele pensou que haviam desaparecido de sua vida. "Você não pode escapar de nós, Joaquim", um deles gritou, a raiva ecoando nas redondezas. "O que você fez, nós sabemos." Os olhos de Joaquim se arregalaram mais uma vez, e Ana viu o medo mais profundo que já havia visto em alguém. Ele tentava se explicar, mas as palavras saíam em um emaranhado. "Espere, eu não sou mais aquele homem. O que está acontecendo?" Ana estava em choque. O que Joaquim tinha feito? O passado dele logo se tornaria uma armadilha, engolindo a todos eles. Sem querer, sua mente voltou aos rumores que sempre ouviu. Sombras de um homem
que vivera em um mundo sombrio. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem que havia falado primeiro avançou, puxando Joaquim para frente. Você destruiu a vida de muitos e agora vai pagar. Como você pôde traí-los todos? Eles eram sua família. A revelação caiu como uma bomba. Joaquim não era apenas um fazendeiro cruel, mas um traidor. Os homens estavam ali para buscar a justiça que eles acreditavam que ele devia. Esse era o verdadeiro preço que ele pagaria. Ana sentiu seu coração acelerar. Tudo o que sabia estava se despedaçando, e a verdade do passado de Joaquim a alcançava como um furacão. Não! Ana gritou, desesperando-se. Ela não queria que isso acontecesse. Não do jeito que estava. Existiam outras maneiras, alternativas, mas o grupo já estava tomado pela fúria, e o desespero de Joaquim movia-se como uma sombra. Ele olhou para Ana, como se a súplica em seus olhos pudesse salvá-lo. Ainda em estado de choque, Ana olhou de um homem para o outro, esperando que alguém a escutasse. O que ele fez pode não ser tudo o que vocês pensam. Ele pode ter mudado. Sua voz falhou. O eco do fogo e do caos a envolvia. Mas quem poderia acreditar nela agora? E então, com um movimento rápido, os homens avançaram. A cena se desenrolava em um frenesi total, e enquanto Ana sentia que tudo girava, ela percebeu que não poderia ficar parada. A vida de Joaquim estava nas balanças, mas o que a avó dissera ainda ecoava em sua mente. O que mais estava escondido? A vida dela estava prestes a mudar para sempre, e em meio a tudo isso, uma única verdade começou a florescer. Às vezes, o maior inimigo não era aquele que se testemunhava, mas quem estava dentro de nós mesmos. Com o destino de todos pendendo na balança, Ana se viu diante de uma escolha que mudaria tudo. E antes que pudesse decidir, um grito horripilante cortou o ar, e o fogo começou a se agigantar em um inferno vivente, consumindo não só a propriedade, mas também as verdades não ditas que a cercavam. O que viria a seguir, ninguém poderia prever. Ela sentiu a pressão do momento. O futuro dela estava em jogo, e as chamas da verdade se alastravam-se. O helicóptero, a gritaria, o incêndio que já tomava conta do campo. Tudo isso parecia um sonho apavorante. Mentes estavam à beira do colapso. Venha, Ana, não temos tempo, insistiu a avó, puxando-a pela mão. O desespero nos olhos dela fez o coração de Ana se apertar. O caos ao redor era ensurdecedor. Ela queria perguntar sobre a chave, sobre Augusto, sobre Joaquim, mas a verdade era que o pânico tomava conta. Um repentino estalo de madeira se partindo ecoou, e um pedaço do campo havia desabado em chamas. "Para onde vamos?" Ana gritou, lutando para se manter firme, enquanto Rex avançava em direção ao carro, suas patas batendo no chão como um tambor frenético. "Para sua casa, agora!" disse a avó, e o pânico na voz dela abria feridas na alma de Ana. Mas ao olhar para trás, ela viu Joaquim com os olhos arregalados, a arma desfeita em sua mão. Havia uma sombra de medo, mas também de algo mais. Algo que a avó havia insinuado. O grupo de pessoas começou a se dispersar, e um homem, em um crachá de segurança, tomou posição ao lado de Joaquim. "O que está acontecendo, Joaquim?" ele gritou, e pela primeira vez, Ana viu o fazendeiro como alguém que não tinha controle sobre a situação. "Um de vocês tentou me derrubar", Joaquim rosnou, apontando para o helicóptero. "Mas eu não vou deixar isso acontecer." De repente, o homem de crachá puxou uma arma também. "Você quer fazer isso, depois de tudo?" ele gritou, e um momento de silêncio imenso caiu entre eles. Ana sentiu a pressão no ar, como se algo prestes a explodir. A visão de Joaquim começou a mudar em sua mente,
Mas a confusão crescia ainda mais. Eu não tenho culpa. Não posso ser responsabilizado? Joaquim repetia, e aqueles olhos brilhantes agora pareciam um abismo. Ana queria acreditar que havia uma verdade oculta dentro dele, mas a resolução estava se dissipando, como fumaça nas chamas. Então a avó de Ana olhou para ela, seus olhos tão penetrantes quanto nunca. Você precisa saber a verdade, Ana. Joaquim é o seu pai. Cortaram através do caos como uma lâmina. O tempo parou. Que? Ana sussurrou, o coração começando a se despedaçar em 1000 pedaços. Como é possível? Ele não sabia de nada. Mas você precisa entender agora. Ele é a chave para tudo. Os olhos da avó estavam cheios de dor, e por um segundo Ana sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. A confusão e a raiva encheram seu peito. Joaquim, que parecia perder o controle, agora olhava para Ana como se esperasse compreensão. Ana, ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Ana estava apavorada. Você é um monstro. Você feriu tantas pessoas e você me deixou entre todos esses horrores, disse ela, a boca seca, ainda sem acreditar. E como se o universo quisesse jogar mais gasolina no fogo, as chamas do incêndio começaram a se agigantar. O cheiro de fumaça invadia tudo. Para onde você está levando a sua mãe? Joaquim gritou para a avó, a voz tremendo de raiva e vulnerabilidade. As pessoas ao redor estavam perdendo o controle, e Ana tinha certeza de que tudo estava prestes a se transformar em um grande desastre. Rex rosnava, protegia Ana, como se soubesse que estavam em perigo. Ela olhou para o seu cão e viu a determinação nos olhos dele. Ana, a escolha é sua, gritou a avó. E com aquelas palavras, ela percebeu que a verdade também não era um presente, mas um fardo. O que aconteceria agora? E mais importante, quem realmente eram elas? E que papel Joaquim desempenharia na destruição de seus relacionamentos? Então, de repente, o barulho ensurdecedor de uma explosão que parecia vir do céu fez a terra tremer. Ana olhou para cima e viu um brilho ofuscante. O helicóptero estava sendo atingido. Um misto de fogo e metal se misturando no ar. O pânico tomou conta. Cuidado! Gritou alguém. Mas era tarde demais. O helicóptero, uma máquina de guerra descendo, com alguém dentro. Era o irmão de Ana. Um homem que todos acreditavam ter desaparecido. Gustavo. Ele também tinha sido levado por Joaquim e desaparecido por anos. E agora estava de volta, na cena caótica. O que você está fazendo aqui? Ana gritou, confusa e cheia de emoções. O olhar dele estava firme, feroz. Eu voltei para acabar com isso. Todos vocês precisam saber a verdade. Joaquim não é apenas seu pai. Ele é um assassino. Ele destruiu a nossa família. Disparou Gustavo, apontando para Joaquim. O impacto de suas palavras ecoou como uma bomba. Ana sentiu o mundo desabar. Não só a chama e o furor da batalha ao seu redor, mas um novo nível de dor que ela nunca imaginara. Gustavo, como você? As perguntas a esmagavam, e enquanto ela tentava juntar as peças, um sinistro sorriso brotou nos lábios de Joaquim. Você não sabe de nada, Gustavo. A verdade é muito mais sombria do que imagina. A adrenalina e a tensão aumentavam, e Ana não conseguia entender nada. O irmão que havia sumido, o pai que estava à sua frente, tudo se tornava um imenso emaranhado de traições e segredos. Gustavo prosseguiu, com um olhar ardente. Você não é apenas uma vítima. Você faz parte disso. Você não sabe o que eu descobri, o que Joaquim fez para esconder sua verdade. Ele está manipulando todos nós. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Todos os olhares estavam em Joaquim, que agora se mostrava como um verdadeiro monstro. O que ele havia feito? Que segredos estavam envolvidos? A única coisa que Ana sabia
era que sua vida estava em risco, e ela estava no centro de uma tempestade que havia se formado ao seu redor. E quando tudo parecia caminhar para um fim, uma nova explosão ecoou, e a fumaça começou a obscurecer o céu. A verdade estava prestes a emergir, mas a um custo devastador. Ana olhou para cada um à sua volta, seu coração disparando. O que mais estava escondido? E até onde eles poderiam ir para esconder o que realmente eram? Havia mais coisas em jogo do que ela jamais imaginara. E a batalha, tão formidável quanto aquela que estavam enfrentando, estava apenas começando. Ana estava em choque. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente, e ela mal podia processar. Joaquim, seu pai, um assassino? As chamas dançavam, quase como se riam da confusão crescente. Isso não pode ser verdade, ela gritou, buscando respostas nos olhos de Joaquim. Mas ele parecia tão perdido quanto ela. Gustavo não parava. Ele arruinou a nossa família, e agora ele fará o mesmo com você. Suas palavras ferinas cortando o ar. O rosto de Joaquim mudou. Ele estava à beira de um colapso, a raiva se transformando em desespero. Eu não fiz nada! Vocês não entendem! Gritou Joaquim, a voz embargada. Mas Gustavo segurou firme, com um olhar decidido. Entender? Nós crescemos sem pai por causa de você. O que mais precisamos saber? Ana não sabia o que fazer. O caos ao redor levava sua mente a um frenesi. Ela olhou para sua avó, que a olhava com uma expressão de compaixão e dor. O que mais você esconde, mãe? Ela murmura. A avó parecia à beira de abrir a boca, mas as palavras ficaram presas. O tempo passava, e as chamas piscavam pela propriedade, revelando sombras do que havia antes. Do nada, um terceiro grito ecoou, e a cena se congelou. Uma mulher apareceu, emergindo da fumaça. Cabelos desgrenhados e roupas chamuscadas. Era Clara, a eterna amiga de Joaquim, uma mulher que todos os conheciam. Joaquim, você tem que parar! Ela gritou, correndo em direção a eles. Os olhos dela refletiam sofrimento. A Claire, Ana disse, confusa. O que você está fazendo aqui? Clara parou, respirando pesado. Eu estava aqui quando tudo começou. Você não sabe a verdade, Ana. O Joaquim que você conhece, ele não é só um fazendeiro. Ele fez coisas terríveis, e eu fui parte disso. As palavras desteriam um golpe forte. O que você quer dizer? Ana perguntou, tentando entender. O que não lhe contaram? Clara lutava contra as lágrimas. Havia uma rede. Joaquim não era mesmo quem você pensava. Ele fez coisas por poder, e eu não consegui impedir. Ana prestava atenção. Ao mesmo tempo, o tempo parecia se esgotar. A intensidade do momento aumentava, como se uma segunda explosão pudesse acontecer a qualquer instante. Todo esse incêndio está ligado ao que Joaquim fez. Ele não é só um fazendeiro, ele é o líder de uma organização criminosa. E aquele homem que você viu, Augusto? Clara hesitou, e o coração de Ana começou a disparar. Ele era um espião. Algo muito maior está em jogo. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés. Uma revelação devastadora. A peça-chave que poderia destruir tudo o que ela pensara. Ana olhou para Gustavo, ainda em choque. Irmão, isso significa que ele estava atrás de nós? Clara assentiu. Eles estavam sempre perto. E Joaquim, ele pode estar planejando algo ainda pior. O horror prenunciado parecia tecer uma teia de mentiras que envolvia todos eles. Gustavo a encarou, sua mente correndo. E você sabia, Clara? Sabia de tudo isso e não nos avisou? Ele parecia estar em cólera. Eu não tinha escolha. O que ele faria comigo? Ela replicou, os olhos cheios de dor e medo. As palavras de Clara reverberaram na mente de Ana, e a verdade atingia como um relâmpago.
Enquanto o campo ardesse e o perigo cercasse seu lar, Ana tinha que fazer uma escolha definitiva. A batalha que estava por vir não seria apenas contra Joaquim, mas uma luta por sua própria identidade e segurança. Precisamos sair, disse Ana. Mas a confusão no ar era palpável. Então um estalo estrondoso ecoou, e o céu escureceu com a fumaça. Uma série de gritos ensurdecedores surgiram do campo em chamas. E o caos estava prestes a se intensificar, mais uma vez. À medida que as chamas se erguiam, os segredos se entrelaçavam, e Ana percebeu que estava no epicentro de algo muito maior. O que aquela tempestade estava prestes a revelar? E mais importante, a que custo? Seu coração afundou. Eles estavam prestes a enfrentar algo que poderia mudar tudo. E a verdade, que sempre fora uma luz, agora parecia mais uma sombra, ameaçando engolir todos à sua volta. O calor das chamas envolvia tudo, e Ana sentiu o desespero a consumindo. Joaquim e Gustavo se enfrentavam, uma nova realidade se desdobrando diante dela. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, e cada revelação agitava seu coração. Você destruiu a nossa família, Gustavo gritou. E Ana não conseguiu desviar o olhar. Joaquim, pálido e trêmulo, tentava se explicar, mas sua voz estava perdida no caos. Era como se tudo ao redor se desfizesse. A fumaça pairava como um manto, a tensão crescente. Precisamos sair! Ana finalmente gritou. O pânico se ampliava a cada segundo. Rex, ainda leal, lambia sua mão, como para trazer um pouco de razão em meio à tempestade. Clara queimava em seu olhar, e a avó, sem palavras, observava tudo de perto. Agora não é hora de brigar, insistiu Clara, a voz profunda. Joaquim e você têm que entender. O passado é mais sombrio do que pensam. Ele não é só um traidor. Ele é uma ameaça. Todos nós somos. Enquanto isso, o tremor da terra aumentava. Ana olhou para a escuridão que o cercava. O cheiro de fumaça deixava um gosto amargo na boca. O caos estava tomando conta de tudo, e o peso da verdade girava como um redemoinho. Gustavo, precisamos ir, agora! Ana implorou, puxando a mão dele. Mas ele estava fixo em Joaquim. Um duelo silencioso se estabelecendo entre eles. O silêncio se estendeu, pesado, como se o ar estivesse prestes a explodir em chamas. Joaquim finalmente falou, a voz quase um sussurro. Eu não tenho controle. Eu apenas queria proteger o que restou. O olhar dele se movia entre Ana e Gustavo, como se buscasse uma saída. Proteger de quem? De nós? A raiva de Gustavo era intensa, mas Ana sentiu algo diferente nas palavras de Joaquim. Um gesto de vulnerabilidade. Em um movimento repentino, ideias começaram a surfar na mente de Ana. E se todos nós estivermos ameaçados? Joaquim, você quebrou nossa família, mas talvez possamos nos unir. Um último esforço. O tempo parecia se arrastar. Por um instante, um clarão passou por sua mente, como uma ideia cristalina em meio à confusão. Podemos pegar as provas. Precisamos do que eles têm. O que realmente estão fazendo aqui. A conexão entre todos ali era invisível, mas palpável. Joaquim, em uma fração de segundo, pareceu mais humano. Você está certa, Ana. Se eles estão vindo atrás de mim, então eu arrastarei comigo. Somente juntos poderemos parar isso. Um gesto de entendimento passou entre eles. Então, vamos, cumprimentou Clara, agora se unindo ao plano. Precisamos agir rápido. O tempo está se esgotando. Com um último olhar para Gustavo, Ana sabia que sua vida estava mudando para sempre.
A verdade estava revelada, e o fogo à sua volta servia como um lembrete da destruição e renascimento. E naquele momento de incerteza, um novo propósito nasceu entre eles. O passado agora era apenas um pano de fundo, uma história que precisava ser reescrita. Uma mensagem de força e cooperação surgia das cinzas do que antes os separava. Enquanto saíam pela porta, o campo ardeu, iluminando suas silhuetas. O que vinha a seguir era um mistério, uma nova jornada que exigiria coragem e unidade. E no olhar de cada um, a esperança começava a germinar, apesar das chamas. E assim, Ana tomou uma profunda respiração. Estava decidida a seguir em frente, mas algo a instigava. E agora? O que mais poderia surgir das sombras do passado? A história dela, que nunca foi simples, estava apenas começando a traçar um novo caminho. Agora que você acompanhou essa incrível jornada, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história e se conectar com esse desfecho incrível. Você precisa mostrar seu